briga com Deus. O texto começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, ele foi primo do profeta Isaías. Gente, uma casa sem uma mãe, analise. Uma casa sem um pai. Uma igreja sem um pastor. Um país sem um líder. Pensa aí em situação que o povo fica. Um país sem presidente. Um estado sem governador para responder por algo. E ainda por cima, no meio dessa perda, desta morte, em que este rei Uzias, ele foi um bom rei e governava com responsabilidade a Israel. E justo nesta época, ele morreu, todo mundo desesperançado, as pessoas estavam dispersas. Justo nesta época, Deus chamou Isaías. Mas o povo já estava corrompido. Politicamente, os políticos eram corruptos, cobravam imposto demais do povo. Eram como os de hoje em dia. O povo era uma diferença financeira terrível. Uns eram ricos demais, outros eram pobres. Porque os ricos sugavam os pobres e eles cada vez mais enriqueciam e os pobres cada vez mais afundavam. Então era uma diferença muito grande. O povo estava sendo sofrido, o povo estava sofrendo. Não tinha uma direção certa, era corrupção por cima de corrupção. Além do luto da dor, da morte, da tristeza, da perda. Eu nunca perdi assim alguém muito próximo a mim. Mas eu já perdi pessoas que verdadeiramente é um momento muito delicado. O momento da morte, da perda, de você sepultar, e você ter que conviver sem aquela pessoa e adaptar a sua vida de uma forma sem essa pessoa. Foi um momento de dor. Mas muitos estão convivendo com esta perda da morte. Não porque a pessoa morreu fisicamente e enterrou. Não. Pessoas que estão convivendo com a morte de alguém, na ausência dessa pessoa. Um filho que está perdido, que é ausente, um marido que foi embora, que abandonou a mulher por causa de outra, um divórcio, um namoro que foi rompido, uma amizade que foi rompida. Isso tudo é uma dor de morte. O sentimento da traição, de você estar com o seu emprego, recebendo bem, de hora para outra chega a notícia que você vai ser demitido, você vai ser cortado. E agora, o que fazer? Como conviver com essa situação? Às vezes uma coisa tão simples, um amigo, um vizinho, você está acostumado a estar ali com o seu vizinho o tempo inteiro, e ele chega para você e diz: olha, fulano, eu vou embora, vou voltar para o Maranhão. E você sente falta dessa pessoa. São eles exemplos de dor, de perda. É o ano que pinta no colégio e você está ali o tempo inteiro, aquela sala bagunçada, tem aquela brincadeira, os alunos conversando e tal, mas você acostuma todos os dias com essas mesmas pessoas. E aí o ano termina, vem as férias. Tem aluno que não gosta de férias, porque sente falta dos colegas. E torce que chegue logo no ano novo para reencontrar os amiguinhos, porque é bom você conviver. Mas aí a perda, a separação, a perda ministerial, em que você está acostumado numa congregação, ainda mais a nossa, que essa igreja é uma igreja que faz parte de uma sede. E se hoje o pastor der na cabeça dele de retirar a pastora Jusileide, colocar a pastora Jusileide em outro lugar e trazer outro pastor para cá, as pessoas que estão acostumadas
acostumado com ela, que gosta, vai sentir falta, é uma perda. E aí vai ter que aprender a se adaptar com outra pessoa que chegar. Ou vice-versa. Tantos anos que o pastor Amado está na sede, meu Deus. O pastor Amado, de repente, o pastor João daí diz, não, pastor, quero o senhor em outro lugar, estamos lá precisando de você. E manda outro pastor e a gente tem que aceitar primeiro a perda do nosso pastor, para depois é difícil, irmãos. São vários exemplos de pelejas que as pessoas enfrentam no momento da perda. Mas exatamente nesta época foi que Deus chamou Isaías, este profeta. Isaías é o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo. As profecias de Isaías até hoje se cumprem na nossa vida, até hoje se cumprem nos dias de hoje. Isaías viveu 740 anos antes de Jesus vir para a terra. E ele profetizou exatamente o que Jesus ia passar. Agora imagina, Deus chama o homem no meio do caos, no meio da crise. Deus chama o homem no meio da perda, da tristeza, da dor. E faz com que este homem tenha um ministério tão lindo. Um ministério profético. Ele é conhecido como um profeta messiânico, porque foi ele quem profetizou a vida de Jesus. Foi quem mais profetizou claramente acerca da vida de Jesus. E Jesus, quando estava na terra, mencionou trechos de profecias lançadas pela vida do profeta Isaías. Isaías foi chamado num tempo de crise, de decadência espiritual. As pessoas deixavam de servir ao Deus vivo e verdadeiro para servir aos seus próprios deleites, para servir a deuses falsos. Sacrificavam crianças para oferecer aos deuses falsos. Pegavam uma menina desde a infância e tratava esta criança até os 5 anos de idade. E depois colocavam em cima de uma pedra, colocavam um pão na cabeça dessa criança e matavam essa criança e depois jogavam no fogueira para adorar o Deus que eles estavam servindo. E Isaías foi chamado nesta época. Isaías enfrentou muita resistência naquele povo, porque ele falava contra o pecado. Ele vinha e profetizava, ele teve um ministério muito duro, porque ele falava contra o pecado. Ele afrontava, ele ia na casa dos palácios, dos grandes, e dizia, olha, assim diz o Senhor, se tudo te consertar, você vai morrer. E se a pessoa não se arrependesse, acontecia exatamente aquilo que Deus havia dito para o profeta. Sabe o que foi que este profeta enfrentou? Ele andou 3 anos nu. A parte da frente coberta e a parte de trás nu. Ele andava, ia e via daquela forma. E depois de 3 anos ele veio explicar o que era que ele estava fazendo. O povo ria, o povo se escandalizava. Olha aquele das partes de fora, olha ele ali. E depois de 3 anos ele disse assim: assim como eu estou despido, assim estão vocês diante de Deus. Assim está o pecado de vocês diante de Deus. É vergonha para mim andar desse jeito? Assim estão vocês diante de Deus, mostrando as vergonhas. Convertei-vos, se arrependei-vos, voltem-se para o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam pior do que a escarlate, todavia Ele te lava e te deixa mais alto do que a leve. Se arrependa. E as pessoas compreendiam a mensagem de Deus. Mas imagina que estreito não era para aquele profeta. Tem que passar por uma situação daquela por causa de um ministério.
Israel estava enfrentando uma crise moral. Prostituição imperava, adultério, a feitiçaria. As pessoas eram dadas ao vinho. Trazendo tudo isso para os dias de hoje. Que diferença enfrentou Isaías em comparação com o que nós estamos enfrentando hoje em dia? O que está acontecendo com a política de hoje? Ninguém acredita mais. A raça mais desacreditada no Brasil são os políticos, por causa da corrupção. É porque a política não é de Deus? Não. Deus constituiu as autoridades, mas porque os homens se corromperam. A maldade, a ganância, o aproveitamento, a pessoa se aproveita daquela posição para fazer ladroagens. Espiritualmente falando, é tanta religião que as pessoas não sabem em quem acreditar. Até mesmo no meio gospel, no meio evangélico. É tanta heresia que está tendo no meio das igrejas. É tanta coisa que está acontecendo nas igrejas. A corrupção, a profanação, que as pessoas não acreditam mais nos pastores. Os pastores têm fama de ladrões. As meninas que vão para a igreja, os pais ficam com medo que aconteça alguma coisa com elas. Ninguém tem mais um referencial de nada. Se pensa na igreja fulana de tal, as pessoas não gostam de lá porque é assim. Se pensa em outra, as pessoas não querem. E a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários ministérios, várias igrejas, mas o Espírito que opera em uma é o que opera em todas. Mas as pessoas ficaram tão confusas que elas não sabem mais em quem acreditar. A outra igreja diz que só a deles se acerta, que se você não for, você vai para o inferno. A outra, porque se você vestir calça, você já está no inferno. Se você passar um batom, você é uma vaidosa. Tá, eu vou ficar com minha boca ressecada. Ainda mais em Brasília. Você não passa hidratante do meu lado, não. É vaidade. A pessoa não tem igreja. A pessoa não pode usar desodorante. É vaidade, vai pro inferno. E aí, para onde ir? O que fazer? Acreditar em quem? Moralmente, o Brasil, mundialmente, é conhecido como o país da pinga. É o país que tem a parada gay maior do mundo. É verdade. O Brasil. Você, eu, não quero nem saber qual é a fama que as mulheres brasileiras têm lá fora. Analfabetismo é um dos que está lá no topo. E um país tão rico, com tantas faculdades caríssimas. Em cada estado nosso tem faculdades que parecem cidade. Eu trabalhei na UNB 2 anos e 3 meses. A UNB parece uma cidade. Tem até prefeitura, a pessoa se prende, tem um prédio lá, que é o ICC. Um prédio, ele tem 700 metros, dividido em ala A e B. 700 metros. Quantos metros tem aqui, irmão? Pajé, os irmãos aí, rapaz. Tem noção? Quantos metros tem aqui? 10, 12. 700 metros. Chama de minhocão. É um prédio só. Que tem subsolo, bloco A, bloco B. Também mais 2 assim. Só um prédio. É enorme aquele lugar. De vários tipos de faculdade. E o país cheio de analfabeto. Pessoas conformadas com tão pouco.
E os grandes crescendo em cima da nossa ignorância. Irmãos, 10 mil alunos. Aonde? Aonde? No total. Só no Campo das Ribeiras, no total. Só não? Porque tem ainda lá no. Tem Planaltina, tem na Ceilândia. Só na Asa Norte. 10 mil alunos. Só na Asa Norte. E vai lá, tu vê o que acontece lá com aqueles alunos. Tem um prédio lá, irmãos, que é o ITA, o Complexo das Artes. Misericórdia. Você pensa que você está em outro planeta. Com as qualidades de gente que tem lá. E as coisas, as orgias sexuais que acontecem na vida. Não tem diferença nenhuma no nosso país. É o que estava acontecendo. Na época em que Isaías foi